Já voltamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. O assunto é nulidade matrimonial, tudo que envolve a vida do casal, do matrimônio cristão. Em que casos a igreja vai declarar a nulidade e o que é exatamente a nulidade? É isso que a gente quer entender com o nosso amigo Padre Paulo Gonzales, que está nos ajudando. O Padre Paulo Gonzales, ele é juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano lá de Sorocaba, né? A função dele é trabalhar também com essas questões lá naquela diocese. Lembrando, meus amigos, vocês podem liga para a gente então no telefone ou manda e-mail que está no seu vídeo para a gente conversar sobre as suas dúvidas também. Mas, padre, a gente tinha comentado então no bloco anterior que a gente começaria pelas questões que envolvem casais que não são da mesma religião. Um cristão católico que vive uma relação com alguém que não é da Igreja Católica, que não comunga a sua mesma fé. Queria que o senhor explicasse para a gente como que é o procedimento e depois, se esse procedimento vai ser válido, se não vai ser, explica para a gente. Aquele caso mais ou menos que eu falei. Então, vamos por exemplo, vamos lá, né? Explica para a gente. Se uma nubente vai contrair matrimônio com uma pessoa que é evangélica, por exemplo. Ok, nós não vamos desprezar a pessoa evangélica, é um seu irmão na fé. Concluído, tranquilo. Só que aí a igreja vai pedir a licença para o bispo, quer dizer, o padre pede licença ao bispo para que possa realizar esse casamento com a licença de mista religião, diz com a licença, sem problema nenhum. Vai se assinar um documento em que se vai educar nessa mesma fé, porque como diz Paulo aos Efésios, há um só batismo, uma só fé, um só Deus, não são vários, né? E Filipenses também vai dizer, enfim, sem um fundamentalismo, mas para situar que a pessoa tem esse direito. Então, no caso de mista religião, porque eu vou casar com uma pessoa de outra denominação cristã. Agora, se eu vou me casar, eu sou católico, vou me casar com uma pessoa budista, ou um judeu, ou um hindu. Então, há uma disparidade de culto. Então, aí, se eu não pedir uma dispensa do impedimento, esse casamento vai ser nulo. Então, o padre, em nome dos nubentes, pede também ao bispo essa dispensa da disparidade de culto. Aí o bispo concede e realiza o matrimônio tranquilamente, aí haverá a celebração do casamento, sem problema nenhum. Então, vê se eu entendi bem, o senhor me corrija se eu disser errado. Aquilo que o senhor explicava anteriormente, dos impedimentos dirimentes. Por exemplo, a disparidade de culto é um desses impedimentos, sim, mas que pode pedir dispensa desse impedimento. Pode pedir dispensa. Isso. É como, vamos fazer uma analogia. Eu tenho uma dispensa, o primeiro impedimento que fala do direito canônico é a questão da idade. O homem antes de 16 anos completos e a mulher antes do 14, também completos, não podem contrair matrimônio válido. Certo. 16 e 14. Portanto, a CNBB aumentou, 18 e 16. Para a liceidade, não para a validade. Certo. Mas se quiser casar com 16 e 14, é possível. Mas para a liceidade deve pedir uma licença. Entendi. Porque há um impedimento. Então, o que está acontecendo com relação à mista religião? Há também um impedimento, mas se faz uma licença. E com a disparidade de culto, há um impedimento realmente de nulidade de matrimônio. Então, existem impedimentos que são dispensáveis e outros impedimentos que não são dispensáveis, como é o caso, como eu dizia, da consanguinidade. Certo. Eu não posso casar com meu irmão, com a minha irmã. Eu não posso casar com a minha mãe, posso casar com meu pai. E esse não há dispensa que resolva? De jeito nenhum, isso não tem dispensa em hipótese alguma. Agora, há um impedimento, por exemplo, de uma pessoa, o tio casar com a sobrinha, há um impedimento, mas pode ser dispensável? Pode. Há um impedimento de casar com um primo? Há um impedimento. Pode pedir a dispensa? Pode pedir. Aí há uma dispensa, um relaxamento da lei. Principalmente se prova o efeito da geneticidade, né? Quer dizer, que não vai comprometer a prole por causa da consanguinidade. Tá certo. Olha, a gente já falou bastante questões complicadas, esse assunto realmente é difícil, mas eu acho que a gente pode ir agora, Padre Paulo, para o coração do nosso programa aqui, da questão, né? Porque vamos entender, antes da gente lembrar outros casos onde precisa ou pode se declarar nulidade, vamos entender então a diferença. O que é anular um casamento, declarar nulidade ou declarar que ali nunca existiu, que é um matrimônio inexistente. Né? Se é a mesma coisa, se não é, se tem diferença. Porque eu estou dizendo isso pelo seguinte, senão o nosso telespectador pode pensar, no cristianismo isso é tão claro para a gente, que Deus uniu, o homem não separa. Mas
parece que em algum caso a igreja separa. É correto pensar isso? É errado pensar isso? Vamos lá, explica para a gente então. Bem um de cada vez. Bem formulada a pergunta. Veja bem, o que Deus uniu, o homem não separa. Deus une duas pessoas que se amam profundamente. E por se amarem, eles são capazes de gerar uma comunhão de vida. Então, o amor existe. A condição para existir o matrimônio tem que ter amor. Não pode ter uma outra situação que leve ao casamento. O que tem que levar ao casamento é o amor. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, estão apaixonados. Tem que vir amor, porque a paixão é um poio cega. Quando vira amor, aí vira cumplicidade, respeito, carinho, dedicação, cumplicidade acima de tudo, como eu falava. Então, esse é um matrimônio válido. Agora, o que é declarar a nulidade de um matrimônio? É quando aquele consentimento que fora dito tinha um vício de consentimento. Como eu acabava de dizer, a pessoa disse sim, mas internamente ela estava dizendo não. Ou então ela não tinha capacidade para consentir porque ela tem um problema psíquico. Então ela foi pressionada para dizer sim? Ou foi pressionada. Por exemplo, alguém casou porque a moça ficou grávida e parece que para resolver o problema da gravidez é casar. Não. Você casa porque tem amor. Não vai casar porque a pessoa ficou grávida. O que leva ao matrimônio foi a gravidez? Não, tem que ser o amor. Então, casar para resolver um problema de gravidez é um casamento nulo, na sua possibilidade. Se provar realmente que casou para resolver um problema, que é o problema da gravidez, esse casamento é declarado nulo. Lógico que, enquanto não se prova o contrário, o casamento é para levar validade. Você não tem dúvida, o casamento é válido. Mas se eu provar que eu casei, não porque amava, mas por motivo de um erro, que não é que a gravidez seja um erro no aspecto que você está negando a prole, não é isso. Acontece que não tinha amor suficiente para gerar. Houve uma inconsequência, acabou tendo uma união procriativa sem... Aliás, nem se pensava em ter um filho, Quer dizer, não foi uma coisa programada, desejada, esperada, foi uma consequência de um ato sexual. Então, normalmente, para resolver um problema. Então, por isso que nós estávamos falando, olha, quando a gente fala em anular um casamento, isso significa divórcio. A igreja nunca vai anular um casamento. Jamais irá anular, porque a palavra anular significa divórcio. O casamento no civil é anulável, na igreja é indissolúvel. Nós reconhecemos a nulidade que esse casamento nunca deveria ter acontecido, que é diferente de um casamento inexistente. Por exemplo, dois católicos que estão obrigados à forma canônica do matrimônio e se unem civilmente, para nós esse casamento é simplesmente inexistente, porque eles estão, como católicos, obrigados a viver a forma canônica do matrimônio. Então, esse casamento é inexistente. Então, só para reforçar bem, a igreja nunca vai anular um casamento válido, mas ela pode declarar nulo num casamento que ela reconhece que nunca foi válido. Isso. Então, esse é aquilo que está dizendo a própria palavra, Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus une, duas pessoas que se amam. Agora, Deus não vai unir duas mentiras. Ou a mentira, mas um ama muito, mas o outro não ama. Não, tem que ser os dois. Tem que ter uma só carne, não são duas carnes, mas uma só. E um casamento inexistente, como o senhor bem falou, por exemplo, um casal que professa a sua fé, mas não quis casar na igreja, apenas se casou no civil. Perante a igreja, esse casamento é inexistente. Porque uma vez que nós somos cristãos, católicos, nós estamos como que pertencendo a uma comunidade de vida. Então, nós precisamos não negar o sacramento. Porque, às vezes, o que acontece? Que muitos casais se unem civilmente e depois eles vêm pedir o batismo dos filhos. Aí, de repente, chega lá, eu não sou casado na igreja, mas como que você quer batizar o seu filho se você não uniu-se pelo sacramento, uma vez que você é católico e acredita no sacramento? Fica uma contradição, Então, para nós, esse casamento é como se fosse inexistente. É preciso pedir a bênção de Deus sobre o matrimônio. Isso para nós é bem claro, bem tranquilo, porque estamos em comunhão com a igreja, a menos que estamos rompidos. Ô padre, e quem e em qual condição, quais são as condições para que esse sacramento seja declarado que nunca existiu, Seja declarado, então, a nulidade matrimonial? Quem pode fazer essa declaração?